Indevida, né? Ocorre quando uma pessoa ela é incluída em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa, por exemplo, mas sem estar de fato com uma dívida ou algum tipo aí de restrição financeira. Agora vamos ter a nossa Blitz Consumidor e eu peço que você roda a vinheta aí, vai, simbora! Olha aí quem está comigo hoje, quem é, todo mundo já sabe, Elton Renê. Saudade. Saudade. Tá tão chique nessa foto. É Photoshop, querido. Photoshop é. Tá Photoshop novinho. É novinho, Tá é. novinho, viu? Não vou entrar nesse detalhe, não, né? Mas os cabelos brancos ajudam também, Bom, né? Bom, tem umas tintas aí, viu, pra vender no mercado. Não, se eu botar tinta fica meio que... Meio estranho, né? Fica meio que bob, meio que Ken. Não rola não, né? Então, Não deixa dá assim certo. mesmo, deixa assim, tá em ordem, tá valendo. Vamos lá. Como saber se o meu nome está negativado? E aí, Elton Renê, como saber se o meu nome tá ou não? Coloco no Google, boto lá o meu CPF. Será que com isso eu consigo achar se eu tô ou não? Ou tem que ser no Serasa ou no SPC? Os órgãos de proteção do crédito, como o Serasa, como você bem falou, como exemplo, o Serasa e o SPC, são os órgãos competentes para dar essa informação. Sim. Geralmente a pessoa fala, vou dar um Google, né? Nem tudo no Google tem, né? Então esse tipo de informação, ela tem que ser revestida de um caráter público e, evidentemente, quem tem que dar esse caráter são os órgãos de proteção do crédito que é previsto em lei. Então, você pode pegar em qualquer agência do Serasa ou do SPC ou até mesmo ligar. Hoje, evidentemente, esses órgãos eles já têm sites, eles já têm aplicativos que podem facilitar a vida do consumidor que queira saber mais de suas informações. Então, para você saber quando e como o seu nome está inscrito de forma indevida ou não, você apenas quer ter um extrato do que você está figurando nesses órgãos de proteção do crédito, você procura esses órgãos de proteção do crédito. É importante que se diga, eles já têm sites, já têm aplicativos que você pode utilizar, mas você tem que entrar em contato com essas operadoras, esses órgãos, para que você tenha a segurança daquele serviço, que é uma informação que todo consumidor precisa ter. É verdade. Olha, você que está aí pode estar participando junto conosco, é só você enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Está na telinha 996... Eita, Guta... É 9981, eu tô meio ruim, viu, da vista? 981-457570. Não é isso? Até eu decorei. É isso? Pronto, então, gente, ó, tá aqui na telinha, tá? Manda pra gente agora a sua pergunta, manda a sua dúvida, fique à vontade, Elton tá aqui pra responder. Vamos embora. Elton, deixa eu te perguntar uma coisa, e aí, como eu posso provar que o meu nome está indevidamente ali sendo cobrado, né, umas coisas sem estar, realmente sem eu estar, né, sem estar devendo, né? Devendo nada. Isso. Às vezes eu nem estou devendo, mas está lá meu nome. Será que, né, botaram... Pode acontecer, claro. Quantas vezes o consumidor... alguém usa seu CPF. Será que alguém pode usar um CPF fraudado? Pode, como pode acontecer? Sim, né? Pode. Quantos golpes nós não temos aí pela internet aí, onde consumidores, de repente, você vai em um estabelecimento, vai fazer algum financiamento, vai passar um cartão de crédito, até fazer alguma compra dividido, que requer um financiamento e precisa da análise de crédito, e você descobre que o seu nome está lá negativado. Aí quando você vai ver, que empresa é essa? A empresa de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas Gerais, você nem chegou a fazer qualquer tipo de contato, você nem foi a São Paulo, não fez nenhuma compra online, enfim. Como é que isso pode acontecer? Através de fraude, isso acontece sim. Por isso que é interessante que o consumidor sempre verifique nos órgãos de proteção do crédito como é que está a sua situação. Agora, é importante que se diga que o consumidor ele tem um direito estabelecido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor de receber informação prévia. Por exemplo, se você está sendo negativada por alguma empresa, você tem que receber uma informação, uma carta informativa, que você, né, uma notificação por parte da empresa, por parte do Serasa ou do SPC, que você vai ser negativado no prazo de 10 dias. Sim. Então isso aí é um direito que lhe assiste, é um direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e a empresa ela tem essa obrigação de enviar para você. Veja bem, e como não acontece de você receber, já tem alguma coisa errada. Pode ser, evidentemente, uma pessoa vítima de algum golpe. Então, fique sabendo que você, mesmo sendo negativado, você tem que ter uma informação prévia daquilo que você foi negativado. Porque, senão, vai ser considerado uma prática infrativa, inclusive até uma negativação indevida. Previsto no Código de Defesa. Porque não houve a informação prévia.
Porque muitas das vezes a informação... A pessoa pode pedir uma indenização, se caso for Pode, negativado indevidamente? claro. Porque às vezes é. Gente, Sim, imagina. sim. Você vai numa loja, você vai numa loja, não é chato. Por exemplo, Marília, chega numa loja, tá lá negativado, você não consegue fazer um financiamento. Olha, apresentadora de televisão, vai lá do manhã da gente, vive lá falando com o cara lá do Blitz do Consumidor, caloteira. Imagina. Pois é, então assim, é verdade. Não é constrangedor? Claro que você tem direito. Mas para isso, você tem que se revestir de documentos para que você possa ter instrumentos o suficiente para que você possa entrar com ação, seja no órgão de defesa do consumidor, no PROCON, ou seja, através de um advogado, diretamente na justiça. Então, aquela cartinha que você foi negativado, ela vem a calhar. Se não tem, o extrato na hora. Está negativado, o comerciante ele tem que dar uma informação para você. Olha, não passou seu cartão de crédito, tem que expor o extratozinho para você ter direito àquela informação que você está negativada, entendeu? É um direito que assiste ao consumidor. Aí você pode ir a um órgão de proteção do crédito e procurar, através de uma certidão, saber como é que está a sua situação financeira de negativação, seja ela devida ou até mesmo indevida. Só é no Serasa, SPC? Só Serasa e SPC. Como eu falo, nos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, lá no PROCON de Santa Rita, nós temos um convênio onde o consumidor ele pode fazer a consulta dele, né? Então ele vai ter informação com relação a Serasa e SPC. Nós começamos isso aqui na Paraíba, alguns órgãos adotaram também essa postura. Então, hoje, por exemplo, lá em Santa Rita, você, consumidor de Santa Rita, pode ir até ao PROCON de Santa Rita e pegar a sua certidão sem custo adicional nenhum. Mas o consumidor ele precisa ter essa atividade. Essa informação não vai vir de forma passiva para o consumidor. Ele tem que ir lá, procurar junto aos órgãos de proteção do crédito, ou até mesmo no órgão de proteção de defesa do consumidor. Existe um valor para a pessoa ser negativada ou não? Não. Qualquer valor? Qualquer valor. Está devendo, a pessoa pode ser negativada a qualquer momento. Isso é questão de bom senso, né? Tudo depende muito da relação do consumidor com o comerciante. Ele pode negativar você por R$15? Pode. Pode chegar a um fato de você comprar um produto, não pagou, ele resolve negativar você. Ele acha interessante que seja você negativada? Não tem problema. Contanto que seja informado o consumidor que o nome dele vai figurar nos órgãos de proteção do crédito. É importante que se diga isso. Se o consumidor não receber essa carta, Marília, a empresa, através dos órgãos de proteção do crédito, até mesmo ela, pode sim responder na justiça por negativação indevida. Agora, quanto tempo a empresa tem para retirar o nome da pessoa depois que ela quitar, pagar, enfim? Tá errado lá também, aí quanto tempo? Ou, né? sei lá, tá errado, foi indevido, enfim. Quanto tempo essa pessoa tem que, né? Essa empresa ela tem que chegar em paybooth, tirar. Por isso que é importante que o consumidor ele receba, ele tem esse direito de receber essa carta, essa notificação por parte dos órgãos de proteção do crédito. Porque se caso, o próprio código fala, caso o consumidor ele encontre inexatidão ou ele encontre informação falsa, informação que não provém de uma verdade, ele deve exigir sim o pronto restabelecimento da verdade. E a empresa ela tem um prazo de até 5 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor para retirar o nome do consumidor do banco de dados de restrição do crédito. Então, o consumidor tem esse direito temporal, né? E a empresa tem também esse direito temporal, a obrigação de retirar, mas esse direito de 5 dias para poder retirar esse prazo, para retirar o nome do consumidor sem nenhum custo adicional. Agora, digamos que, né, essa pessoa foi indevidamente, né, cobrada, enfim. E aí eu queria saber o seguinte, tá? O valor de indenização para um caso desse. Vai até quanto? A partir de quanto ela pode estar pedindo uma indenização? Tu acha que depende muito? Depende do estabelecimento, muito. né? Depende do estabelecimento, depende da ocasião, depende da figura que está sendo, digamos, vilipendiada no seu direito. Olha lá, você chega lá, você é uma pessoa pública, correto? Você já imaginou o constrangimento que você pode causar, sofrer dentro de uma situação? Poxa, não é Dona Maria que está lá dentro de casa, que ninguém conhece, é Marília Lima, que tem, então, a justiça ela verifica isso. Por quê? Porque é burguesa, não é isso não.
é porque a sua figura, ela impacta outras pessoas por ser uma figura pública. Então, você já imaginou, pô, a mulher caloteira, tá entendendo? É a mesma coisa de chegar da sua casa, você chega na sua casa, a energia é cortada. Vou imaginar o que de você, né? Então, assim, é diferente. Então, a indenização, o céu é o limite. Vai depender do caso, vai depender do fato, vai depender de quem está envolvido e, claro, da sensibilidade do magistrado. Mas, por exemplo, na Justiça Especial, se eu não me engano, é até 60 salários mínimos. Causas que vão até 60 salários mínimos. Mas na Justiça Comum, aí vai depender muito da petição do advogado, de toda aquela empreitada jurídica e, claro, da sensibilidade do magistrado. Muito bem. Bora lá colocar as perguntas? Vamos lá, Dudinha. Solta aí a primeira. Bom dia, Marília Elton. Minha dívida do banco já estava no Banco Central. Fiz um acordo em 9 parcelas. Já paguei 7. Sim. Será que ainda estou negativado no banco? Bom, 7, faltam 3, né? Não, mas 7, no momento que ela faz, a negociação, sim, naquele exato momento, já tem o direito dela de ser retirado. Naquele prazo que eu falei, de até 5 dias. Pois é. Ela perguntou se o nome dela já poderia estar retirado. Com certeza. Pode ser que sim, né? Não, com certeza já tem que estar, né? Tem que estar. Já pagou. Se caso isso, pagou, fez a negociação, aí fez, mas eu fiz a negociação e não paguei a primeira parcela. Não importa. Fez a negociação e se acertou com o seu credor, seja quem ele for, banco, financeira, comércio em geral, ele tem um prazo de até 5 dias, de acordo com a lei, sem nenhum problema, ou se combinar junto com o consumidor. Claro, se a empresa não cumprir com esse prazo, evidentemente o consumidor já pode pleitar, inclusive, danos morais. Ok. Tem mais pergunta aí, Durinha? Então, coloca mais um. Bora? Tá organizando aí? Pois é, complicado manda áudio, negócio. né? Mande áudio, gente. Eu gosto de escutar áudio, a voz de vocês. Bora lá, vamos colocar mais uma, vai. Bom dia, eu sou Ivan de Mangabeira. Se tem uma restrição no Banco Central, como saber de qual é a empresa? Boa. Como saber? Qual é a empresa? Quem foi que geralmente os órgãos de proteção do crédito, ele informa com a empresa, né? Você foi negativado pela empresa X, você foi negativado pela empresa Y, né? Se o consumidor tem alguma dúvida, ele pode ligar também para o Banco Central. O Banco Central dá essa informação para o consumidor. É um 0800, não tem um número agora de cor, mas se você colocar no Google, você vai verificar o telefone do 0800 do Banco Central e você vai ter maiores informações. Uma dica, procure nos órgãos de proteção do crédito. Com certeza você vai ter essa informação também de forma bastante diluída. Cobrança indevida e negativação indevida é a mesma coisa ou tem alguma coisa? Uma coisa está relacionada com a outra, mas são situações distintas, né? Certo. A cobrança indevida é a atividade daquele comerciante ou do fornecedor que está lhe cobrando de forma indevida, né? De forma descabida, ou uma conta que você não tem, ou a forma como ela está sendo feita com relação a você. A negativação já é uma outra etapa, já é quando você figura nos órgãos de proteção do crédito, no SPC e no Serasa. Agora é interessante que se diga que quando a gente fala de negativação indevida, ele amplia todo um horizonte. Nos órgãos de proteção de crédito só temos 2, SPC e Serasa. Você pode ser negativado indevidamente? Pode. Mas existem também situações onde o consumidor verifica que alguns comerciantes, eles trocam entre si algumas informações, Maria. Acontecia muito isso com escolas. A gente bateu muito aqui em João Pessoa. Nós temos o nosso SPC, o nosso Serasa. Está errado, tá errado. Toda e qualquer informação de banco de dados tem que ser revestida do rumo público. Então, os órgãos de proteção do crédito, SPC e Serasa, que são capacitados para isso. Aí você cria uma lista de devedores ou de problemas de banco de dados de consumidores que são devedores. A parte, isso é uma prática abusiva. Então, é uma negativação indevida também prevista no Código do Consumidor. Além disso, existe a prática abusiva de ter feito de forma espúria, ao arrepio da lei. Então, o consumidor, se estiver nessa situação também, ele não está negativado nem no SPC e nem no Serasa. Não, mas nós temos uma lista própria, você está negativado nessa lista. Você pode efetivamente entrar na justiça e requerer seus direitos. Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Bora lá? Bom dia, tive um imóvel que veio a leilão, porque não consegui pagar. A partir daí, não consigo mais nenhum financiamento de nenhum tipo. Isso é assim mesmo?
Então, ele... Financiamento naquele banco, né? O imóvel que veio a leilão, ou seja, foi pro leilão. Isso, porque ele não conseguiu pagar. E agora? Se ela ele vai ter quiser dificuldade... outra coisa, não tá conseguindo. Veja bem, ela vai ter dificuldade naquela entidade financeira. Tipo, sei lá, naquele foi banco. Foi o Banco do Brasil, ela vai ter dificuldade do Banco do Brasil. Conseguir novamente. Isso, nele. Mas as informações, ela não pode ultrapassar o banco de dados dele. Então, ele é o devedor daquela instituição. Não, nós temos um prazo aqui, tal, você ficou devendo, tal. Agora, se ela pagou a dívida com o leilão, pode acontecer, de você entrou no leilão, pagou a dívida, quanto é que está o saldo devedor? Zerou? O banco não pode fazer isso, não. Ele pode fazer uma avaliação de crédito, ele tem que informar o consumidor como ele está avaliando o crédito do consumidor. Porque se não tiver uma informação plausível, ele pode sim estar configurando também numa prática abusiva e o consumidor pode requerer seus direitos também. Agora, ele tem que colher provas em cima disso. Agora, veja, se você entrou a leilão e o dinheiro não foi suficiente para pagar a dívida, efetivamente você vai estar figurado ali naquele banco de dados próprio daquela instituição financeira e você vai ter problemas com aquela instituição, não com as demais, entendeu? Maravilha. Bora lá, mais uma pergunta última, né? Essa é a última pergunta, bora lá? Vamos embora, que nós temos mais duas convidadas. Bom dia, me chamo Naldinho. Gostaria de saber, algumas pessoas podem usar nosso CPF e eu saber, posso processar essa pessoa? Se a pessoa souber que está usando CPF indevido, como assim, gente? Tá dizendo assim, a pessoa pode usar meu CPF e eu posso processar essa pessoa por estar usando meu CPF? Não, pode, não deve. Eu acho que deve, né? Porque se a pessoa pega teu CPF, pegou teus dados aonde? Como? Agora exato. Agora é interessante que se diga uma coisa. Uma empresa que faz uma negociação com o consumidor, me dá teu CPF. Aí Marília pega o CPF do marido. Certo. Aí faz a negociação. Tá no nome do marido de Marília. O fornecedor, quem está fazendo a negociação, ele tem a obrigação de saber a veracidade das informações. Ué, esse CPF é de outra pessoa. Não é seu. Como é que vai provar isso aí? Veja, o contrato tem que estar assinado, tem que estar falado, tem que provar que aquela pessoa que está falando do outro lado da linha, se for uma compra via telefone, que é aquela pessoa realmente que está manuseando aquele CPF. Porque a empresa, ela não pode dizer que é vítima não da situação, não. Ela tem responsabilidade em cima disso. Então o consumidor tanto pode entrar com a ação contra a pessoa que se utilizou da fraude, né? Aquela pessoa, além de tudo, ela está se passando por outra pessoa, então tem aí uma parte criminal em cima disso. E também ela pode entrar contra aquela empresa que fez a negociação com o CPF dele, sem a sua devida autorização. Então, empresas que vendem por telefone, por rede social, vocês tomem muito cuidado, porque o consumidor tem a sua documentação e a documentação, o seu RG, o seu CPF é intransferível. Então, se acontecer de você fazer uma negociação com o consumidor, procure saber se aquele documento se refere àquele consumidor que está falando pelo telefone. Maravilha. Obrigada, Elton Rinê. Mais uma vez, por sua participação aqui. Quem quiser entrar aí no Instagram do nosso querido Elton Rinê, deixa as suas redes sociais. Pois é, né? Me ajude, né? Estamos fazendo isso com base também no nosso apoio com o Instituto do Consumidor, né? Então, quem quiser entrar no Instituto do Consumidor, com a nossa equipe aí da nossa amiga Célis Rabelo, então, @Instituto do Consumidor. E, claro, o meu @pessoal, né? O meu Instagram pessoal, @Elton Rinê. Por favor, me sigam, curtam minhas fotos, para me deixar bem famoso, assim, que nem a nossa amiga Marília Lima. Vamos embora. Olha só, famoso ele já é, né, minha gente? Já fica mais ainda, viu? Não, nada. Vamos chegar, a gente chega lá. Obrigada, Elton Rinê, mais uma vez, viu? Vou a um pequeno intervalo, gente, e volto já. Não sai daí, porque ainda temos uma oftalmologista e uma psicóloga para tirar nossas dúvidas, tá bom? Volto já.